Muito obrigado, pastor Vanderly, querido amigo e companheiro. Já trabalhamos juntos lá na Igreja Presbiteriana de Manaus. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu trabalho em missões. Eu sou um pastor missionário. Nós vamos completar 30 anos de ministério no Amazonas, dia 17 de abril do próximo ano. Então eu já tenho direito à cidadania, né? E eu tenho um biotipo. Se eu não falar nada e tirar a barba, eu sou um caboclinho. Graças a Deus, amo esta terra. O Senhor nos trouxe para cá e tem sido benevolente para conosco. Trabalhei alguns anos em plantação de igreja entre ribeirinhos e nos últimos 6, agora já para o 7º ano, com povos indígenas. E já há algum tempo com povos indígenas que ainda não ouviram, ou pouco ou nada ouviram da palavra de Deus, e temos feito o esforço de que todos ouçam ao menos uma vez a palavra de Deus. Nós fazemos isso com muita precaução, com muito cuidado, respeitando todas as normas e muita oração. Algumas informações não é possível passá-las, até por resguardar a questão dos povos originários, mas tem sido um desafio muito gostoso. E Deus tem nos dado pessoas. Hoje, um irmão nosso, um cacique, que estudou e é missionário hoje, chegou na cidade de Itamaraty. Ele esteve viajando para o interior, e ele já fez contato comigo, e amanhã ele fará um culto na cidade. E é muito bom ter este irmão conosco, e como outros indígenas que foram treinados, porque eles podem, dentro de todo o conhecimento cultural, linguístico, ir onde nós com dificuldade chegaríamos. Hoje eu trabalho mais na região oeste do estado do Amazonas, e estamos plantando igreja no Rio Juruá. Mas também trabalhamos no Alto Solimões, no Alto Rio Negro e também no Rio Madeira. Tem sido muito bom. A necessidade das pessoas, eu conversando com uma indígena Mura, nós perguntamos qual a sua maior necessidade e qual a necessidade do seu povo. Ela incluiu uma só resposta. Normalmente quando você pergunta para o indígena qual é a sua necessidade, eles têm um pedido para fazer. E ela disse: a nossa maior necessidade é amor. De fato, esta é a maior necessidade de todo ser humano, a necessidade de amor. E Deus tem nos dado graça. Tem tantas coisas boas que têm acontecido. Certa feita eu fui a uma aldeia que eu tenho limite, eu não posso passar daquele limite, tem as placas, eu não tinha autorização, então eu não entrei. Eu aguardei ali até que eu pudesse encontrar um nativo, mas eu não encontrei. Eles não saíram da área que eles estavam, eu também não entrei. Passados uns dias, agora há pouco tempo, uma criança desta etnia teve um problema lá de saúde e esteve internada, e foi internado junto com o filho de uma irmã. E a irmã disse: você é indígena, tem que falar com o pastor Cedi. Ele me ligou, e eu fiquei pensando: meu Deus, que oportunidade! Eu tenho só esta oportunidade, é só esse telefonema. E eu preciso falar de Jesus. É importante sempre nós falarmos de Jesus, de comunicar o evangelho da graça do nosso Deus. Nós tivemos uma equipe nossa, esteve numa certa etnia e falaram do Filho de Deus. E eles ficaram surpresos. Eles têm um Deus que eles denominam Deus. Eles disseram: mas nós não sabíamos que ele teve um filho. Não avisou a gente. E assim muitos pouco ou nada ouviram do Filho de Deus. É verdade que nós temos bastante dificuldades. Alguém já perguntou quais são as grandes dificuldades de trabalhar com povos indígenas?
Nós temos as barreiras culturais, nós temos as barreiras linguísticas, nós temos todos os procedimentos que é preciso observar com responsabilidade, mas às vezes a própria falta de compreensão das pessoas que estão à nossa volta também dificultam. Nós pouco sabemos sobre povos indígenas, principalmente no Amazonas. Às vezes eu viajo e alguém pergunta: o senhor sabe falar a língua dos índios? Bom, depende, tem mais de 100 aqui no Amazonas. São centenas. Nós temos mais de 300 aldeias de mais de 100 etnias. Então, às vezes, nós não entendemos muito bem esse contexto. E as igrejas amazônicas, pouco ou nada têm feito para a evangelização dos povos nativos do Amazonas. Há algumas cidades do nosso interior que têm povos indígenas e tem várias igrejas, mas nenhuma igreja trabalha com os povos indígenas. Então, esse é um grande desafio que eu não programei. Eu não pensei em trabalhar com indígena, nunca pensei em trabalhar com indígena. Certa feita, uma indígena convidou um missionário nosso para visitar a aldeia, e o pastor Bira também foi convidado por uma outra pessoa, e os dois chegaram na mesma aldeia, no mesmo dia, na mesma hora. Providência do Senhor. E o cacique queria conhecer o pastor. Então depois eu fui lá para começar um trabalho de contato, conversar. O que eu fiz foi brincar com eles, conversar, foi aquele contato de empatia. E eles pediram para começar a pregar a palavra de Deus lá. Eu procurei, à época era o pastor José João titular. Ele disse: não, Cid, indígena agora não, a nossa igreja. Ele foi muito sincero: nossa igreja não está preparada agora. Tá bom. Ele está falando comigo, chega uma mensagem do reverendo Ronaldo Lidório. Eu tenho uma lista de comunicaçãozinha que eu mando para alguns irmãos. A mensagem dele era mais ou menos assim: oi, Alcedi, tudo jóia? Rapaz, que bom que você fez contato com os Mura. Sabe que eu moro em Manaus, mas eu não tenho lugar para congregar. Você me aceita na sua equipe? Aí eu fiquei pensando, era para eu pedir para ele me aceitar na equipe dele, né? Aí eu mostrei para o Zé João, ele falou: bom, então pode ir. E nós começamos com os povos Mura, depois com Saterê, Riscariana e outros que Deus foi abrindo portas, e nós estamos pregando o Evangelho. Então hoje o que nós vamos falar é sobre esta pregação do Evangelho. E eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Abra a Bíblia e mantenha ela aberta. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler do versículo 13 a 15 para uma meditação da palavra de Deus. E está escrito: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite. Obrigado por esse privilégio de estar aqui com meus irmãos, para meditarmos na sua palavra. E nós não podemos ficar em silêncio, nós não podemos nos calar, porque nós ouvimos e nós cremos. E este crer foi a ação poderosa do Senhor, e precisamos compartilhar. Nos ajude, nos dê a tua graça, a tua bênção e a tua paz em Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda epístola aos Coríntios, que pode até não ser a segunda, mas aqui nós temos ela como sendo a segunda, ele está fazendo uma exposição de motivos, porque algumas pessoas estavam questionando o seu ministério, e ele faz esta defesa do que Deus o chamou para justificar a sua conduta, defender a sua vocação e falar da necessidade das ofertas daqueles irmãos e da sua autoridade apostólica. Neste capítulo, ele está falando do sofrimento e do poder de Deus, o poder de Deus que se manifesta apesar de homem
totalmente limitado, pois ele reconhece isso no versículo 2. Ele diz que a palavra de Deus, que era importante, e não a percepção humana, mas a manifestação da verdade, porque este evangelho, ele está falando do evangelho, versículo 3, ele é encoberto para os que se perdem, é que estão encobertos, qual o Deus desse século cegou a nação, cegou a população, cegou as pessoas da luz do evangelho. E então, no versículo 7, ele diz que como humano nesse tesouro de vaso de barro, é que essa excelência do poder seja de Deus e não de nós, ou seja, não é dele em nada. E ele vai citar aqui no versículo 13, quando ele menciona Salmo 116, versículo 10, que o salmista, provavelmente num Salmos pós-exílio, pós o período no Egito, ele percebe que não há nada no homem mesmo, então ele vai dizer que ele cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Mas Deus é gracioso, Deus é verdadeiro, e então manifesta-se aí a graça do Senhor Deus. Fazendo esse pano de fundo do salmista, é que nós vamos falar sobre o que cremos. Ainda que o salmista fale da sua experiência, da sua aflição e o socorro no Senhor, Deus é verdadeiro, e agora há uma esperança de voltar ao descanso, que era a ideia do povo voltar à terra prometida. Então, como ele faz esta base de salmos, aqui nós temos o primeiro ponto, é o que nós cremos. É muito importante o que nós cremos. O que acontece hoje nas dificuldades que todos nós percebemos e enfrentamos é a procura de um convencimento para mudar o que você acredita. Há uma filosofia preparada como religião de imposição, com certa tirania para mudar o pensamento. É muito importante como nós cremos. Por exemplo, se em uma igreja acredita-se que Deus é amor, e que de fato Ele é, mas que para aí e entende que se Deus é amor, eu posso fazer qualquer coisa, tem um caminho aberto para o liberalismo. Se uma igreja entende que esse Deus que é amor é também justo e santo e manifesta a pessoa do Senhor Jesus, então esta igreja terá mais equilíbrio. Como nós vemos Deus, como nós vemos a eternidade, isso reflete nas nossas reações, percepções e comportamento. O que mais nos afeta, o que mais afeta o homem é o que ele sente. E para conseguir trabalhar os sentimentos é preciso mudar o que nós acreditamos. Quando muda o nosso pensamento, então muda também, influencia as nossas emoções e as nossas reações. Aquele que acredita firmemente em algo sempre fala daquilo que acredita. E o apóstolo Paulo, ao citar então os Salmos, ele está dizendo que ele não pode ficar quieto, porque assim como o salmista falou, nós falamos daquilo que acreditamos. Mas perceba que ele está citando os Salmos, ou seja, o que ele está dizendo é que o que ele acredita é o que está escrito. O que faz com que Paulo tenha esta percepção não foram os anos aos pés de Gamaliel, não foi a sua experiência missionária, mas foi o que está escrito. Ele tem em mente o que está escrito. É muito importante quando nós olhamos para as Escrituras e percebemos que o que está escrito, e nesse texto que ele vai falar do Evangelho, e este Evangelho é muito mais do que a percepção da verdade que nós entendemos. Este Evangelho é a manifestação da verdade de Cristo, a mensagem de vida aos perdidos, da qual Satanás cegou o entendimento das nações. Piper disse, ele conta uma história, eu acho que eu já falei isto recentemente, mas na nossa idade, depois dos 30, né, Vanderlei? A gente pode repetir.
as pessoas são mais amáveis para conosco. Ele contou de uma história que uma senhora se hospedou na casa dele. Ela era cega e ela levantou à noite a ir ao banheiro, e ele ficou muito preocupado e correu para acender a luz, e lembrou que não adiantava acender a luz porque ela era cega. O que nós anunciamos é acender a luz, mas nada acontecerá se Deus não abrir a vista ao cego. E nós acendemos uma lâmpada que a luz não é nossa. A luz é do próprio Senhor Deus, que revela ao homem. Mas esta luz do Evangelho não é um interruptor. É uma ação tão milagrosa que ela faz o cego enxergar e ilumina o seu caminho. Quando eu comecei a evangelizar o André Saterê, por vezes ele me enganou. Por vezes. Até que um dia o Senhor Jesus fez a obra em seu coração. E isto levou uns 2 anos. De repente o Senhor abriu os olhos. É o Senhor que faz isso. Isso pode acontecer em um momento, isso pode acontecer em 10 anos, isso pode acontecer. Acontece em algum momento, nas circunstâncias mais inesperadas. Eu estive em um velório recentemente que a família não era cristã, mas por nos acompanhar nas lives, tinha confessado Jesus como Salvador. Você não tem ideia de como Deus vai agir. Então, se nós não temos ideia como Deus vai agir, nós não temos domínio sobre esta ação poderosa do Senhor, tem algo que nós podemos e devemos fazer. Mas o que nós devemos e podemos fazer fala do comportamento. Mas comportamento não se muda se não mudar o pensamento. Então é preciso mudar o pensamento para que isso influencie as emoções e que as emoções então façam mudança no comportamento. Perceba que a primeira palavra que o apóstolo Paulo está usando aqui não fala de um cristianismo histórico, do Cristo histórico, mas das Escrituras. E o que ele está falando, a primeira coisa é de fé. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Para nós é muito importante lembrarmos que a história missionária não começou agora. Que a história missionária não é um apêndice da igreja, que a história missionária não é algo que se faz fora da igreja, mas que a história missionária é a ação do Senhor Deus por meio de sua igreja. Portanto, missões não é algo isolado. Missões é esta ação da igreja pelo poder do Espírito Santo em obediência às Escrituras, numa mudança completa de pensamento. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, tendo, porém, o mesmo espírito de fé. É nesse sentido da fidelidade. Em 3 vezes nós temos fé, cri e cremos, que é do verbo pistos, que é de ser fiel, é de estar apegado a uma verdade, aquilo que de fato é verdade, e é verdade para nós, porque não apenas nós criamos essa verdade, é porque nós cremos na verdade do Senhor Deus. E quem defende o pluralismo, quem defende esta abertura da verdade relativa, impõe sempre uma verdade absoluta. Então nós entendemos que a verdade absoluta não é traçar um pensamento, ela é uma pessoa, ela é o verbo encarnado, ela é Jesus. O que nós precisamos levar para as pessoas é o que nós cremos, em quem nós cremos. Nós cremos em Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele não se envergonha, que nós não podemos calar, que nós temos que falar assim como o salmista falou, não por causa dele, por causa desse vaso de barro, não por causa das nossas limitações, não por causa do nosso conhecimento, não por causa da nossa filosofia, mas por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus. Quando nós anunciamos Jesus, então não sobra lugar para nós mesmos. O irmão perguntou quantas igrejas eu plantei. Eu disse nenhuma. Porque esse negócio de plantar igreja é ação do Senhor Deus, não é de homens não.
Nós falamos, é uma forma coloquial de falar de plantação de igreja, porque Paulo diz, um plantou, o outro regou, mas Deus dá o crescimento. Porém, essa questão de plantar igreja é Deus. É Deus que opera. Sempre o Senhor está à nossa frente. Ele disse isto para a samaritana. O campo, no encontro com a samaritana de João 4. O campo já estava preparado. O Senhor já preparou todas as coisas. A primeira visita que eu fiz a Itamaraty, na verdade eu não estava indo para Itamaraty. Eu estava indo para Irunepé. O voo era para Irunepé. E a aeronave fez um pouso, fez uma parada em Itamaraty. Eu entendi que eu precisava descer. E eu desci. E ali Deus abriu portas para nós começarmos a pregar o Evangelho. Não foi um planejamento, foi uma ação do Senhor Deus. E o que nós tínhamos para contar, o que nós tínhamos para falar é do Senhor Jesus. Portanto, por mais que às vezes nós achamos um missionário como alguém assim, um pouco diferente, é verdade que pesquisa confirma que os missionários não batem muito bem da cabeça. A gente nega isto para preservar, mas é que de fato a gente não fica pensando muito nas circunstâncias. Deus opera. Lembro que quando nós viemos para o Amazonas em 92, todos achavam que era loucura. Eu achava que era a coisa mais normal do mundo. Eu estava pensando numa viagem para ser voluntário 3 meses. E de repente, nós estamos aqui há 30 anos. Certa vez a Gisele chamou para conhecer um casal de missionários na cidade de Envira. Envira é bem ali, dá 1.280 quilômetros de linha reta. E até eu estava falando numa igreja sobre Envira e um irmão disse: pastor, eu já vi isso na Bíblia. Eu falei, na Bíblia? Ele disse, está escrito, envira-me a mim. Ah, bom, é muito criativo, né? Mas nós fomos lá para visitar um casal e quando terminou, havia uma necessidade de plantar uma igreja. E hoje tem igreja, os irmãos estão trabalhando lá. Muitos nativos estão construindo igreja, não sei se Gisele sabe, estão sendo construídas 3 igrejas nas aldeias. O Senhor Deus é que faz isso. Esta é a operação do Senhor Deus, não é um plano nosso. E uma coisa interessante, que desde que nós chegamos no Amazonas, por esta questão de crer que esta obra missionária é a ação do Senhor Deus, e não a ação desse vaso de barro, que é o Senhor que opera e efetua tanto querer como realizar. Logo nos primeiros dias nós pensávamos ficar em 3 meses e acabamos ficando 7 meses, porque 3 meses depois a minha irmã, nós fizemos um contato por telefone. Não sei se alguém lembra, os jovens não vão saber disto, mas lá na Telemazon tinha uma cabine e a gente pagava para fazer um telefonema. E eu conversando com a minha irmã, ela disse: mano, não posso te mandar mais nenhum dinheiro, porque nós não pegamos mais nenhum trabalho. Os funcionários, eu preciso demiti-los, eu preciso indenizá-los, eu preciso pagar impostos. Falei, mana, fique tranquila, pague os funcionários, não se preocupe. E fiquei pensando o que fazer. Então tivemos uma ideia, vamos fazer pão. Então a Marli fazia pão enquanto eu evangelizava de dia e eu assava o pão à noite. Algumas vezes eu queimei a fornada porque eu estava muito cansado e eu não sou um bom padeiro. Depois pensamos outra coisa, vamos criar um jornal. E aí, trabalhando um pouco em marketing, nós pensamos em trabalhar um jornal. Foi aí que nós estivemos mais próximo da Igreja Presbiteriana de Manaus, porque um pastor, ele era publicitário, o pastor Manuel do Carmo, e nós começamos a conversar com ele sobre publicidade. Eu fui convidado para uma primeira viagem missionária, ninguém me conhecia. Eu fui no barco e também ninguém falou comigo. O pastor José João fez as equipes, dividiu as equipes, e eu fiquei lá, ninguém me chamou. Então eu saí desta reunião e fui lá para a proa, mas em uma das equipes havia 2 rapazes e uma moça, e um rapaz não estava bem de saúde, e ele teria que ir, só ele e a moça gostava dele, ele não gostava da moça, e ele foi lá e disse: você vai comigo? Falei, vou, claro. E nós fomos e começamos ali uma amizade, e começamos a trabalhar no Rio Negro, e Deus foi dando graça. Depois de 7 meses consegui recurso para voltar para São Paulo, e na igreja eu orava por uma plantação de igreja em Novo Airão. E eu orava também, tinha um grupo de oração,
o João Wilson orava, Deus me mande para Novo Airão, e eu orava, Senhor, manda o João Wilson para Novo Airão. E quando nós estávamos já para voltar, comprei a passagem para voltar para São Paulo, por alguém que mandou uma oferta, que até hoje eu não sei quem foi. O João Wilson me procurou e disse, olha, o pastor Caio pediu para eu falar com você, se você não aceita ir para Novo Airão. Eu falei, eu não, estou indo embora. Eu falei, é você não ora para ir para Novo Airão? Ele disse, mas ele acha que é você. Eu acho que o pastor Caio está enganado, não tem nada a ver comigo esse negócio. E ele passou o dia insistindo comigo. Falei, então vamos conhecer Novo Airão, só conhecer. Vamos conhecer Novo Airão. O prefeito tinha doado um terreno para a igreja, mas ele tinha doado para umas 10 igrejas o mesmo terreno. Chegamos lá, não tinha como ter aquele terreno. Então nós saímos andando e tinha uma casa bonita assim na esquina. Eu falei, João, aqui ficaria muito bom para uma igreja. Isso é mesmo? Eu falei, eu acho que aqui fica bom. Aí ele bateu palma lá, saiu uma senhora e disse, a senhora vende a sua casa? Eu disse, eu vendo. Disse, quanto que é? Ele disse, 6 mil cruzados. Se eu compro? Disse, mas você tem que falar com meu marido, ele chega só amanhã. No outro dia nós voltamos lá, o seu Borel, e o João chegou e disse, olha, a sua esposa disse que o senhor está vendendo a casa. Ele disse, ela tem um problema mental, não estou vendendo a casa não. E aquela noite nós oramos, e o João Wilson, até um pouco místico, abriu as escrituras em Jeremias, compra esse terreno, registra a escritura, ele está vendo, Deus nos deu esse terreno. Aí fomos lá, e o senhor disse que não vendia. Ele disse, mas olha, Deus falou que o senhor vai vender. Ele disse, mas não falou nada comigo. Aí ele falou, a sua esposa pediu 6 mil cruzados. Ele disse, não estou te falando que ela tem um problema mental. É o dobro. E ficou naquela conversa, e o João insistindo, ele chamou os filhos e disse, olha, esses homens querem comprar casa. Mas eu já falei que não estamos vendendo. Aí um filho disse, pai, mas se for um bom dinheiro? Aí o João disse, não, eu vou trazer dinheiro. Sim, ó, no monte, não vou trazer galinha, essas coisas não, trazer dinheiro. Aí ele aceitou vender. Fechamos um negócio bem mais caro do que a mulher tinha falado, e eu saí feliz. Aí o João me abraçou e disse, vamos orar para Deus dar o dinheiro agora? Aí eu parei, olhei para ele e falei, você não tem esse dinheiro? Ele falou, não, Deus não mandou a gente comprar. Eu falei, tu é doido, cara. Eu falei, nunca mais eu volto nessa cidade. Ele falou, meu irmão, se Deus não providenciar, eu vendo minha casa. Esse cara é louco. Aí chegamos, ele foi falar com o pastor Caio ficou feliz e disse que era para comprar a casa. E aí eu precisava agora pensar se eu ia para Novo Airão. Ficamos lutando, fomos para São Paulo e orando. Não sei se você já ouviu falar de Novo Airão, mas lá em São Paulo ninguém conhecia. Aí nós aproveitamos para tirar umas férias, fomos para Santos, e lá tinha um rapaz tirando corrupto. É um tipo assim de quase um camarão que usa para isca. E eu perguntei o que era, eu achei interessante ele falando sobre corrupto. Falei, é por isso que eles ficam escondidos, e comecei a brincar com ele. Ele disse, o senhor é de onde? Eu falei, rapaz, nem sei mais. Nasci no Paraná, fui criado em Valinhos, estive no Amazonas e conheci Novo Airão. Ele parou e disse, Novo Airão? É, uma cidade chamada Novo Airão. Isso eu sei, oro por ela todos os dias. Eu falei, o quê? Se eu oro por essa cidade todos os dias para Deus mandar alguém para lá. Eu falei, mas como? Disse, olha, veio um missionário na nossa igreja que passou nessa cidade e falou que precisava de alguém lá. Aí você leva um impacto. Como você imagina que alguém arrancando corrupto sabe sobre Novo Airão? E aquilo foi impactando o nosso coração. E eu pensei, eu falei, acho que eu vou para Novo Airão. Vou passar lá mais 3 meses. Ficamos mais 5 anos. É importante o que nós cremos. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos que acreditamos uma coisa e fazemos outra. Nós acreditamos no reino e ficamos apavorados com tudo que aparece na internet como se fosse perseguição. Nós falamos que Deus é soberano e que o reino é inabalável e acreditamos em todas as conspirações. Nós falamos que todos precisam ouvir o evangelho, mas não falamos do evangelho para ninguém. Nós falamos que é importante a igreja e nós estamos contentes porque estamos reunidos aqui, enquanto muitos estão lá fora que nunca ou pouco ouviram o evangelho de Deus. Nós falamos que a religiosidade nominal mata, e se nós não tomarmos cuidado, nós morremos. A igreja do Senhor Jesus foi chamada para transformação do mundo pela palavra de Deus.
e o evangelho será pregado a todos os homens, então virá o fim. Mateus 24 afirma que o evangelho será pregado, e se o evangelho vai ser pregado pela igreja. Se você for ou se você não for, se você fizer ou se você não fizer, porque Deus é quem faz com que sua palavra seja pregada. Eu cheguei numa casa indígena, e eu estava conversando com a senhora Joana Piratapuia. Eu disse: Joana, como foi que Jesus chegou aqui? Esse é um termo que a gente usa. Ela disse: olha, pastor, foi assim. Eu estava cansada. Nós brigávamos muito aqui. Bebia, batia no meu marido, ele batia em mim, a gente brigava. Um dia eu sentei, ela mostrou o local, eu sentei ali. E eu disse: Criador, eu não aguento mais essa vida. Se você pode fazer alguma coisa, me ajude. Pastor, eu dormi. Tive um sonho. No sonho, tinha um indígena forte, parecido com meu pai. Ele andava muito rápido. E eu falei no meu dialeto: me espera. Ele virou e falou: Joana, você precisa aceitar Jesus. Eu disse: o que é isto? Se pergunta para um crente. Tem um crente no Garapé. Falou: pastor, eu acordei do sonho, peguei a canoa e saí atrás de crente. Cheguei numa casa que tinha uma crente, encostei a canoa, puxei a canoa, disse: crente, o que significa entregar a vida a Jesus? Pastor, ela começou a chorar. Eu chorei também, nem sabia porque eu estava chorando. Mas Jesus mudou minha vida, mudou minha família. Hoje eles são missionários no Alto Rio Negro. Mas você percebe que sempre precisa ter um crente? O Senhor Jesus opera, mas tem que ter um crente. Tem que ter alguém que comunique o evangelho. E aí, nosso tempo já está indo bastante rápido. Perceba que dentro do texto diz o que é que nós temos que afirmar do que realmente cremos. Versículo 14. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará e com Jesus e nos apresentará convosco. O que nós temos que apresentar é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Não há em nenhuma religião nada parecido. Há muita filosofia, mas o nosso Senhor Jesus morreu, ressuscitou e está vivo para nunca mais morrer. E se ele ressuscitou, também ele nos ressuscitará e nos apresentará convosco. Esta é a esperança da glória. Ninguém pode ter a esperança da vida depois da morte se não tiver Jesus. Esta pessoa da família não cristã, que eu fui no velório, a pregação é: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se a pessoa confessou Jesus como Salvador, nós não falamos adeus, nós falamos até breve. O corpo está ali, mas ele já não está mais. E nós cremos que o Senhor Jesus vai voltar, Maranata. E quando ele voltar, haverá ressurreição. Se você crê nisto, fale disso. Não fique espantado com as ameaças. Não fique espantado com as paranoias. Não fique espantado com o que se diz por aí, como se fosse conspiração e a igreja estivesse acuada. Pelo contrário, ainda que haja perseguição, a nossa morada é celestial. A nossa pregação é a vida. O nosso desafio é a morte. Nós fomos chamados para desgloriar de nós mesmos, para glorificar o nosso Deus. Ainda perceba dentro do que estamos falando o verso 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, pregar a graça, é a graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós precisamos crer nestas verdades de forma tão absoluta, que Cristo Jesus está vivo, que o nosso Redentor vive e que a graça de Deus é abundante na multiforme sabedoria de Deus, e anunciar o Evangelho para que, como diz a última frase deste versículo, para a glória de Deus.
Nós não anunciamos o evangelho porque nós temos um programa. Nós não anunciamos o evangelho porque nós queremos fazer construção. Nós não anunciamos o evangelho por causa da nossa denominação. Nós não anunciamos o evangelho para ficarmos famosos. Nós não anunciamos o evangelho para ganhar dinheiro. Nós anunciamos o evangelho porque o evangelho é Cristo, é o poder de Deus que transforma o homem, que é a esperança para o mortal, que é o derramar da graça de Deus para a glória de Deus. Portanto, nós somos igreja de Deus, e a igreja de Deus existe para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Concluindo, diante de tudo isto que nós temos visto e vivenciado nesta cultura que está presa ao pecado, que algema as pessoas como se fossem correntes de aço, nessas histórias morais, nesses extraordinários de lição de vida, daquilo que o Senhor já fez por nós, quantas bênçãos, quantas são, quantas vezes, se nós formos contar uma por vez, quantas bênçãos nós temos para contar, quanto Deus abençoou você, quanto Deus abençoou sua família. É verdade que alguns de nós já choramos esses dias, que nós tivemos algumas perdas, que em alguns momentos nós pudemos visitar ninguém, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. O Senhor cuidou de nós, o Senhor nos abençoou, e algumas perdas não foram perdas porque nós sabemos onde estão. Se o Senhor tem te abençoado tanto, a pergunta é: como você está investindo na glória de Deus? Como você está percebendo o nosso mundo? Porque eu vejo muitos crentes com medo, como se estivéssemos acuados. A igreja não está acuada. O nosso Redentor vive. O reino é inabalável. E nós precisamos anunciar, porque há muitos que ainda não sabem desta verdade. Pense nisto. Ore. Fale de Jesus para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente, para o seu irmão. Ore por nós missionários. Não ore para ficar com a cabeça muito certa, não. Mas para confiarmos mais no Senhor. Porque o que importa é que Cristo seja pregado e que o nosso Deus seja glorificado. Amém.